Fala galerinha, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet. Mais uma aulinha de revisão Enem, revisão 27, última aula de eletroquímica. É uma aula também bem legal e tem alguns conceitos das outras aulas que eu já dei de eletroquímica anteriores a essa. Então se você não viu, corre lá para ver, porque tem bastante coisa bem legal, tá bom? Bom, começando a nossa apresentação, a gente tem aqui uma questão que ele vai falar da decomposição da água. E aí, só dele falar nessa primeira parte, né, decomposição da água, eu já tenho que ter uma noção do que a questão fala. Porque a água, ela tem duas situações que você pode analisar, tá? Você tem a autoionização da água, muita gente confunde. Então, eu posso pegar a água, liberar H+, e OH-. Isso aqui é autoionização. E tenho a água sofrendo decomposição química e gerando gás hidrogênio e gás oxigênio. Isso aqui é uma decomposição. Então, não posso confundir uma coisa com a outra. E como é que eu faço a decomposição? Usando energia elétrica, tá? Esse símbolozinho desse raio é energia elétrica. E aí ele vai falar disso no texto. Ele diz que vai usar, né, para fazer essa decomposição da água, uma pilha de 1 volt. E aí a pessoa que fez isso, né, o Daniel, ele achou interessante porque uma pilha tão fraquinha, né, uma pilha de 1 volt, mas ele consegue separar hidrogênio do oxigênio. Bom, aí esse texto, né, foi um fragmento tirado do Oliver Sacks. Ele vai discutir que esse propósito aí, desse processo que ele discutiu, que é o processo da eletrólise, ele é semelhante a um dos processos aqui de baixo, que eu falei na aula passada. E, aliás, eu falei bastante dele, porque caiu em 2 questões quase que seguidas, né? Que é a eletrólise ígnea do alumínio. E aí, ó, para eu comparar um processo industrial dessa eletrólise de produção de hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise da água, seria o processo de obtenção do alumínio. Eu nem vou me estender muito aqui, porque quem quiser dar uma olhadinha na aula passada, que eu falei bastante, eu me estendi bastante nesse assunto, porque já é a terceira vez, você vê que em pouco tempo, né, a gente já teve 3 questões falando do mesmo tópico. Então é importante você conhecer. Quem não assistiu essa aula, dá uma olhadinha na aula anterior, tá bom? Bom, o Instituto Luiz Coimbra, a UFRJ, lançou o primeiro ônibus urbano movido a hidrogênio. E para isso ele usou uma pilha de combustível. Essa é importante, vai ter outra questão de pilha de combustível. Então eu vou me deter um pouquinho mais nessa questão para a gente ganhar tempo na próxima. E aí ele tem uma reação onde é quase a reação inversa ao que a gente fez. A gente tinha pego água e gerado hidrogênio e oxigênio. Agora a gente vai fazer o contrário. Lá era a eletrólise, olha que legal. A questão anterior era uma eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo. Então tinha água, gerei H2 e O2. Agora eu vou fazer um processo espontâneo. A pilha é um processo espontâneo, ela gera energia elétrica. E aí eu vou ter hidrogênio, ele vai gerar, junto com oxigênio, energia elétrica e água, tá? Então é exatamente o inverso da reação que a gente estava falando. E aí essa transformação de oxigênio e hidrogênio em água, ela ocorre na pilha de combustível fazendo o quê? Calor absorvido na produção? Não, a energia cinética do ônibus não vem do calor da água. Não tem nada a ver. Gera calor? Gera, tá? Mas não é isso que faz o ônibus se mexer. Ele está falando de o ônibus andar. Para o ônibus andar, para o ônibus se mover, para o ônibus conseguir se mover, não tem absolutamente nada a ver com produção de água, não tem nada a ver com calor, tá? Expansão gasosa. Não, né? Eu estou produzindo água no estado líquido, pode até ser vapor por conta do calor, mas não tem nada a ver. Calor liberado, gente, não tem nada a ver com calor. Contração gasosa causada pela reação entre hidrogênio e oxigênio. Não, até vai haver uma contração gasosa, mas não é isso. Estou falando de uma pilha, gente. Estou falando de uma pilha. Pilha tem a ver com eletricidade, né? Então,
a energia cinética do ônibus, quer dizer, o ônibus se move em função da eletricidade gerada. Isso é uma pilha gera energia elétrica, né, a partir de oxigênio e hidrogênio, tá bom? Questão fácil. Basicamente, a bateria visível por fora ela é assim, tá? E por dentro é mais ou menos isso aqui, ó. O hidrogênio entra, perde elétron, o elétron vem pelo fio, desce aqui, o oxigênio que entrou aqui recebe esse elétron, o hidrogênio quando perde elétron vira H+, o H+, ele passa através do centro da célula, chegando até o outro lado da célula. Aqui eu tenho o oxigênio que vai receber elétron e vai virar, né, isso aqui virou H+, isso aqui vira oxigênio -2, esse oxigênio -2 acaba atraindo o H+, e aí os dois juntos formam água. Mas Fê, por que tá entrando oxigênio, saindo oxigênio, entrando hidrogênio, saindo hidrogênio? O excesso. Entrou muito mais hidrogênio do que reagiu, entrou muito mais oxigênio que reagiu, tá? Mas a reação, basicamente, o que eu tenho é H2 reage com meio de O2 e produz água. Essa seria a reação que ocorre aqui dentro. E fica atento que tem outra questão dessa, tá? Então, vamos lá. Músculos artificiais são feitos com plásticos inteligentes e eles respondem a uma corrente elétrica. Eles fazem uma DDP e ele vai contra, como se fosse um músculo mesmo. Tem uma DDP, ele contrai e distende, tá? E aí o polipirrol, que é esse plástico inteligente, quando você põe íons, né, quando você põe ânions, o ânion é negativo, e aí o que ele faz? Quando você bota ânion, carga negativa, ele se expande. Por outro lado, né, na outra parte do polímero, né, do plástico, enquanto ele contrai de um lado, ele vai ter que estender do outro, né, porque nem o músculo. Quando eu faço esse movimento aqui, eu contraio aqui e distendo aqui. Quando eu subo, eu contraio aqui e distendo aqui. Então, é mais ou menos isso que a questão está falando, tá? A lógica é mais ou menos isso. Tem lá um polímero, dependendo de como os íons fazem, contrai de um lado, distende do outro. Subiu, contrai de um lado, distende do outro. Então, é esse o desenho que ele está falando. O que acontece aqui? Movimentação de íons, ó. Contraiu aqui, distendeu aqui. Aí eu trocar os íons agora. Contraiu aqui, distendeu aqui. Igualzinho o músculo mesmo. E aí ele diz, né? A camada central do eletrólito polimérico é importante para quê? Absorver radiação. Gente, não irradiou nada ali. Eu tenho íon passando para lá e para cá. Então não tem nada a ver com radiação. Permite difusão dos íons promovidos pela aplicação de diferença de potencial, fechando o circuito elétrico. Não é ruim, não. Mantém um gradiente térmico, não tem nada a ver com calor a questão. Permite a condução de elétrons livres, o texto fala de íons. Promove polarização de moléculas poliméricas, o que resulta no movimento gerado pela aplicação de potencial. Não, né, gente? A gente viu que permite a difusão de íons, cátions e ânions, né? A gente viu que o ânion vai para um lado, ele contrai, vai para o outro, ele distende. E aí é promovida por uma diferença de potencial. Ele fez uma DDP e o circuito fica fechado. Como toda pilha, eu preciso de um circuito fechado, né? Ele não promove a polarização das moléculas, tá? Ele faz uma polarização e a polarização é que faz o movimento, né? Ele não promove a polarização. Você tem que fazer a polarização. Você tem que polarizar ele, tá? Então, o erro em cada uma das opções está aqui. Não é irradiação, não tem nada a ver com calor, não tem elétron livre e a polarização foi você que fez, não foi ele que causou, né? Não foi o plástico que causou a polarização. Você que causou a polarização no plástico. Boatos que... Essa aqui é muito legal porque ela vai... Adoro essas coisas do Enem também de ir contra senso comum. A galera vai entender bem. O pessoal fica tirando os lacrezinhos da lata, né? Todo mundo para juntar os lacrezinhos. Tudo bem que tem gente que usa os lacres para fazer roupa, para fazer acessório, para fazer artesanato. Aí tudo bem, a pessoa tá ganhando dinheiro com isso, né? Mas tem muita gente que tira por tirar. E aí, essa expectativa, né, do pessoal tirar por tirar, para tentar ganhar dinheiro vendendo o lacre, enfim, ela causa um problema
bastante grande na hora de reciclar a lata. Quando você tira o anel, essa latinha, né, esse anel da latinha, ele é rico em magnésio. E o magnésio, ele serve como um protetor para o alumínio. O alumínio oxida com uma certa facilidade. Como o magnésio oxida mais rápido que o alumínio, aquele anel contendo bastante magnésio, ele oxida primeiro, o anel oxida primeiro e protege a lata. E a lata, então, ela não oxida com facilidade, protegendo, por exemplo, a bebida que está lá. Cerveja, refrigerante, seja lá o que for. E aí, ele vai mostrar, né? Bom, isso aqui eu já expliquei. Quando você vai fazer lá a reciclagem, se o alumínio estiver oxidado, é pior. Você precisa do alumínio zero só para derreter. Você imagina, você pega o alumínio, derrete e ele volta a ser o alumínio como você está acostumado, tá? Só que se você tirar o lacre, pode ser que a lata de alumínio oxide e isso atrapalha o processo de reciclagem. E aí, olha só, o alumínio está aqui. Tudo que está aqui para baixo tem tendência a reduzir no lugar do alumínio. Claro que o zinco ele tem uma tendência a oxidar, mas o alumínio tem mais. Então, se eu comparar alumínio com zinco, o zinco reduziria. O cobre, então, esse tem tendência a reduzir mesmo. Eu quero fazer um metal de sacrifício, ou seja, eu quero que alguém proteja a minha lata. Eu já sei que o magnésio protege, porque o texto já me falou isso. Além do magnésio, quem mais poderia proteger a minha lata? Todo mundo que puder oxidar, tanto quanto o magnésio oxida. Aí você vai ver, o potássio e o lítio também podem oxidar. Então, esses dois aqui vão também poder servir como metal de sacrifício. Então eu posso trocar magnésio por potássio e lítio? Na teoria pode. Na prática, qual é o problema? Lítio zero e potássio zero são muito reativos, tá? Eles são muito reativos. Então, na vida real, esses dois, além de mais caros que o magnésio, eles podem reagir muito rápido, rápido demais. E aí acabar não protegendo a lata, porque a reação deles pode ser tão rápida que todo aquele processo de botar para vender, botar na loja, esperar o cliente comprar, o cliente consome, sabe? Ele acaba, às vezes, oxidando tão rápido que não dá tempo de proteger. Mas, enfim, na teoria, esses dois aqui também poderiam proteger. Mas o magnésio é o mais adequado, porque é o mais barato e tem uma durabilidade maior. Ele oxida rápido, mas não tão rápido assim. Então, a gente ganha um tempo de prateleira e um tempo de vida útil da latinha para que você possa consumir com calma o seu produto. Mas ele quer, né, dos metais que podem estar na composição da lata, além do magnésio, quem poderia ser? Então, a gente viu somente o lítio? Não, né? Somente não. A gente tem o lítio e o potássio. Cobre? Não. Somente o potássio? Não. Somente aqui não. Cobre? Não. Então, matamos a questão rapidinho, tá vendo? Matamos qualquer metal que tem um alto poder de oxidação, pode servir como metal de sacrifício. E aí esse metal se oxida e protege o metal que a gente quer. No caso, eu protejo a minha lata de alumínio usando magnésio, potássio e lítio. Melhor, como eu falei, magnésio, potássio e lítio são reativos demais. Eletrólise muito empregada. Ó, a eletrólise de novo, ó. Ele vai dizer que o cobre é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise. Tem uma recuperação quase de 100%. E aí ele vai usar o sulfato de cobre 2, isso é importante por causa do NOx, 3 horas e vai usar uma intensidade de corrente de 10 amperes. O que ele quer saber é quanto de cobre que eu vou conseguir recuperar. Qual é a massa de cobre que eu vou conseguir recuperar. Então, ele me dá esses dados estão na questão, tá? Você não vai procurar na tabela, eles estão na questão. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o kit. Quantidade de energia, né? Quantidade de carga, intensidade de corrente e tempo. A única coisa que eu tenho que me preocupar é a unidade. A intensidade tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em segundo. Então, beleza, eu tenho 10 amperes que eu não vou precisar mexer, mas o tempo está de 3 horas. Passando para a segunda, é só multiplicar por 3.600 que eu consigo chegar nesse valor aqui. Aí é aquela história. Como isso aqui é uma multiplicação por 10, eu até posso botar um zero aqui, mas às vezes essa conta tá chata. Se essa conta estiver chata, meu conselho é deixa ela armada e joga para a regra de 3 sem fazer. Mas essa aqui eu fiz porque estava bem fácil, tá?
Bom, a gente sabe que o sulfato de cobre, quando está em meio aquoso, ele libera cobre 2+, e sulfato -2, gente. Isso aqui é -2, ó, -2. Então, ele vai liberar sulfato -2. Isso aqui não vai ter importância, eu estou preocupada com o cobre. Qual é a reação que o cobre vai passar? O cobre 2+, ganha 2 elétrons e forma cobre 0. Quem é que eu quero fazer essa relação? Eu quero fazer a relação entre o mol de elétron e o mol de cobre 0. Eu quero saber quanto de cobre 0 foi produzido e ele tem aí ele recebe, né? Ele ganha aí 2 mols de elétron para cada mol de cobre. Então, eu tenho 2 vezes 96.500 coulombs. O que é coulomb, gente? Coulomb por mol. Coulomb é a quantidade de carga por mol de elétron. E aí é por mol, não é mol de qualquer coisa, tá? Isso aqui é por mol de elétrons. Então, aqui não tem 2 mols de elétron, 2 vezes 96.500 coulombs. Aí, se fosse aqui 3 elétrons, 3 vezes 96. Se aqui fosse 1 mol de elétron, 1 vezes 96.500. Esse valor, como eu falei, ele tá dado na questão, tá? A massa ele também me deu, ó, 63,5. Então, 1 mol de cobre pesa 63,5. E aí, o valor que eu encontrei para X. Meu conselho, antes de sair fazendo conta, corta os zeros, tá? Tem números que são divisíveis, ó. 9, antes de multiplicar aqui, ó, 965 pode ser divisível com 635, porque os dois terminam em 5. Então, eu posso simplificar os dois, fica mais fácil fazer conta, tá? Então, o meu conselho é fazer simplificação. Esse número é um número par, pode cortar com 2, isso também vai facilitar a conta. Enfim, aí eu tenho 35,5 gramas de cobre recuperado, beleza? Bom, acabando, né? Crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem sido influenciado. Ele vai falar de novo das células de combustível, que a gente já viu, né? É uma célula que tem hidrogênio e oxigênio em produção de água. Então, a mesma célula, ó, hidrogênio entrou, formou H+, o elétron vem pelo fio, o oxigênio recebe esse elétron, vira oxigênio -2, esse oxigênio -2 atrai o H+, e os dois juntos formam a água. O que está saindo aqui e aqui é o excesso de oxigênio e hidrogênio que não reagiu, tá certo? Bom, então o que essa célula de combustível faz? Transforma a energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Bem legal, né? Mas vamos ver o que tem de errado nas outras. Converte energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, não, energia elétrica. Transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes. Não, ela não é poluente. Depois, converte energia elétrica proveniente de combustível fóssil. Primeiro que não é elétrica, segundo que a gente não está falando de combustível fóssil, nem vou terminar de ler. Converte energia potencial, esquece, não vai ser energia potencial, tá? Energia química, energia da ligação H2 e O2 transformando em água. Bom, para que apresente a condutividade elétrica adequada, muitos produtos de cobre são purificados, beleza? Nesse processo, o cobre ele vai estar imerso numa solução e à medida que esse cobre é purificado, eu tenho um depósito de substâncias no fundo, né? Vai se desprender. E aí, o que me interessa desse texto? As substâncias essas impurezas, elas vão sedimentar e vão ser processadas. É sinal de que essas impurezas têm algum interesse pra gente, né? Então, isso aqui já é uma dica importante. Primeiro, que elas são impurezas, sedimentam, então elas têm que ser sólidas, não pode estar dissolvida. E elas podem ser processadas, ou seja, ela tem valor comercial. Aí ele mostra várias impurezas possíveis. Então, tudo aqui é impureza possível. Ele quer saber quais as que vão se sedimentar. A gente vê o seguinte, para baixo ele está falando de força redutora. Força redutora eu vou ler como agente redutor. O que é um agente redutor? É um cara que tem muita chance de sofrer oxidação. Então, o zinco aqui, ó, é quem mais oxida. Se ele oxida, ele vira íon. Se ele vira íon, ele fica solúvel. Então, para baixo não é adequado.
Lembra que o cobre está aqui, então eu tenho que ver ou para baixo ou para cima do cobre. Então, chumbo, níquel e zinco são caras que oxidam mais do que o cobre. Então, se eles estiverem como impureza, eles vão solubilizar. E aquela parte que eu marquei deixa claro que as impurezas têm que precipitar. Então, tudo que tiver chumbo, níquel e zinco vai cortar. Então, ó, chumbo corta, zinco corta, chumbo corta, níquel corta, zinco corta. Aqui, ok, ó, zinco, níquel e chumbo. Bingo, achei a resposta. Mas vamos pensar um pouquinho nela. Ouro, platina e prata são metais mais nobres que o cobre. O cobre também é metal nobre, mas eles são mais nobres ainda. Então, a tendência deles é sofrer redução. Se eles sofrem redução, eles vão ficar na forma metálica. Se eles ficam na forma metálica, eles ficam sólidos. E aí sofrem sedimentação. E principalmente, ele falou que depois eles podem ser processados, porque ele tem valor comercial. Esses três têm bastante valor comercial. Então, questãozinha fácil, tá bom? Então, amores, era isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa foi a última aula de eletroquímica. Na próxima aula a gente vem com outro assunto. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser, né, elogiar, fazer alguma crítica, também deixa. Eu prometo que eu respondo todas as dúvidas. Juro pra você que eu vou responder cada pergunta que você fizer, tá bom? Beijos, fui!